Eu nunca imaginei que nos meus anos de internet, ou nos meus anos produzindo aqui no YouTube ou nas redes sociais, eu nunca imaginei que eu fosse chegar a ser vinculado a uma coisa desse tipo. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma coisa dessas. Eu tô preocupado com a minha família, mas eu tô sob efeito de muito remédio, de muito calmante, porque eu tô realmente preocupado com o que pode acontecer comigo. Agora, o contexto em que você foi citado na série, Corey, é exatamente o momento em que é falado sobre os aliciadores dentro da internet. Isso nada tem a ver com você, Corey. Eu não sei que preocupação foi essa, haja vista que você sim coloca conteúdos dessa natureza, de falar de outros casos de aliciamento dentro da internet, que tem uns cuidados de não falar na DM com as pessoas. Por que isso acontece, Corey? Quero te dizer que a minha rede social também foi invadida por sua causa. Você me citou hoje. Hoje, sabe que dia é hoje, Corey? 20 de julho de 2023, o dia em que você entrou na minha vida digitalmente e também atrapalhou a minha carreira. No episódio 3 de um documentário da HBO que fala sobre o massacre de Realengo, Ricardo Chagas diz que os grandes canais do YouTube são usados por aliciadores para recrutar crianças para grupos neonazistas. E diz que o canal do Corey, um dos maiores canais infantis do Brasil, é a Disneylândia dos aliciadores. Corey fez um vídeo reclamando dessa ligação entre ele e os aliciadores. O Ricardo Chagas fez uma live resposta. Eu assisti tanto o vídeo do Corey e a resposta do Ricardo Chagas. E eu vou falar o que eu acho agora. Primeiramente, eu quero dizer que eu concordo com uma coisa que o Ricardo Chagas fala na live dele. Tem conteúdos que não são para crianças. Crianças de 4, 5 anos. É verdade, não são. Isso eu concordo e a gente tem que impedir que esses conteúdos cheguem para as crianças. O problema é como o Ricardo quer fazer isso. Mas a gente já chega lá. O segundo ponto que eu queria dizer é que eu não concordo totalmente com o Ricardo. Ele diz que o Corey não devia estar reclamando porque o Ricardo fez um elogio no documentário dizendo que o canal do Corey é um dos maiores do Brasil e por isso ele é usado por aliciadores. Então, se o problema do Ricardo, como ele diz na live, são os grandes canais que nos comentários as crianças são aliciadas, para que citar especificamente o canal do Corey? Por que não dizer o seguinte, os grandes canais do YouTube que fazem conteúdo infantil são um prato cheio para aliciadores nos seus comentários? Por que citar o Corey especificamente? Sendo que já foram levantar a ficha do Ricardo Chagas e há 1 ano e meio atrás ele já estava denunciando o Corey. Ele tem alguma coisa com o Corey já há muito tempo atrás e aproveitou o documentário para ligar o Corey, sabendo que pessoas iam se voltar contra o Corey só pela simples menção. O fato de que ele não acusou o Corey diretamente é uma verdade, porém você usar o canal de uma pessoa como exemplo, dando nome, não é legal. Você podia ter generalizado, mas ao invés de generalizar, ele escolheu o Corey como símbolo de canal grande que é usado por aliciadores. Eu assisti a live toda e eu gravei a live toda do Ricardo Chagas. E eu já percebi que as coisas iam ser problemáticas quando ele se apresentou da seguinte forma. Mas vou dirigir esse início de fala para você. Você, Corey, que acabou de citar meu nome como rapaz. Eu não sou um rapaz, Corey. Eu tenho 44 anos de idade, sou pai de 3 filhos, sou casado há quase 23 anos, cristão. O problema não é ser cristão, eu também sou. O problema é quando você precisa se apresentar dessa forma. Porque a gente sabe como essa galera mais fundamentalista pensa. Em momentos da live, o Ricardo Chagas diz que quer ferramentas de controle para acessar a internet, que só maiores de 18 anos podiam acessar YouTube e redes sociais, associando isso à maioridade penal, que a gente não pode usar as leis americanas aqui no Brasil. Aí tem um ponto que é interessante. As plataformas das redes sociais são regidas pelas leis americanas e cada país vai tentando contornar a sua forma. Isso eu concordo que a gente não devia usar as leis americanas aqui no Brasil. Mais um ponto que eu concordo com o Ricardo Chagas. Mas ao ponto de restringir as redes sociais para maiores de 18 anos só por causa da maioridade penal, aí eu acho um pouquinho exagerado. Outra coisa que ele defende é o uso de RG, CPF para poder acessar as redes sociais. Eu acho que estamos exagerando um pouco aqui. Seria interessante, evitaria muito golpe, mas realizar isso na prática
não faz sentido porque as redes sociais não são uma coisa individual para cada pessoa. Acabaria que cada pessoa só poderia ter uma rede social, não poderia criar uma rede social para o seu projeto, para um projeto pequeno, ou tudo teria que estar ligado com um RG e CPF. Na prática, é muito difícil de executar. Por mais que essa ideia tenha seus méritos, também tem seus problemas. E no mundo real, isso não é praticável. Nem lá nos Estados Unidos, que é um país, digamos, de certa forma controlador com as suas redes sociais, que eles estão tentando controlar, está tendo uma briga enorme no Senado, lá eles discutem de colocar o documento americano para que as pessoas acessem as redes sociais. Nem na Europa, onde eles estão batendo bastante nas redes sociais, eles estão discutindo colocar documento para acessar. Houve num grupo do WhatsApp uma jurisprudência, onde nesse grupo do WhatsApp aconteceu um caso de pedô, e o administrador do grupo foi responsabilizado. Então ele quer que esse mesmo tipo de situação aconteça no YouTube, onde as pessoas, quer que os criadores de conteúdo se responsabilizam pelo que acontece nos comentários. Existe uma diferença entre comentários no canal e um grupo de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp tem uma moderação direta. Pessoas conversando ali. Comentários, as pessoas não estão necessariamente conversando nos comentários, apesar de algumas pessoas terem essa prática meio esquisita. Mas você não tem como ficar controlando que as pessoas vão conversar nos comentários. É um número muito grande de pessoas. Então ele sugere que as pessoas revejam seus números. Então eu vou pedir para as pessoas pararem de se inscrever no meu canal, porque eu cresci demais e não tenho como monitorar individualmente quem está comentando no meu canal? Isso é maluco. Isso não faz sentido real. Quem é responsável pelos comentários e tem que moderar os comentários é o YouTube, a moderação inicial. Eu tenho a moderação fina, que eu consigo bloquear, excluir comentários, ou até criar um grupo de palavras-chave que eu não quero no meu canal, nos meus comentários, mas eu não tenho como ficar monitorando todos os comentários, todas as conversas, para saber se aquilo tudo tá ok. Ele também diz em determinado ponto da live que pelo Core ter pelúcias de FNAF no canal dele, ele atrai crianças. Pode até ser que atraia, mas aí entra o papel do pai de gerenciar. Não é porque a pessoa tem pelúcias que as pelúcias são para criança. Agora, pelúcias não são um brinquedo exclusivo de crianças. Pelúcias também, adultos gostam de pelúcia. Eu gosto de pelúcia, eu não tenho nenhuma, porque eu não achei nenhuma pelúcia que eu gostaria. Mas adultos podem ter pelúcia. Se isso vai atrair criança, e está atraindo criança que não devia estar ali, é o pai que devia estar gerenciando. Ele diz que os criadores de conteúdo são todos irrelevantes. E tudo que os criadores de conteúdo produzem são porcaria. Eu acho que essa é a fala de alguém bastante frustrado, que não consegue alcançar o número de pessoas que gostaria, então prefere atacar todo mundo, para atacar todos os criadores de conteúdo, dizendo que tudo que os outros fazem é porcaria, que só o que ele faz, o que ele gerencia, o que ele aprova presta. Ele diz também na live que ele trabalha na escola digital, o filho dele ensina a criação de jogos para as criancinhas e diz que o problema são os conteúdos vazios dos jogos. Cara, desculpa, tem muito jogo aí, a maioria dos jogos não tem conteúdos tão vazios assim, não. Ele cita que Five Nights at Freddy's tem uma história vazia. Eu não acho uma história vazia, é bem criativo, aliás. Ele acusa as pessoas de não serem criativas, mas é na internet onde as pessoas mais exercem sua criatividade. Aqui no YouTube a gente vê as pessoas exercendo sua criatividade de maneiras diferentes, escrevendo, criando contos, criando ficção, falando sobre assuntos, estabelecendo roteiros para falar sobre temas. Se ele não aprova, aí é questão dele. E agora, se algum pai ou alguma mãe não aprova, é o pai e a mãe que tem que gerenciar essa criança. Mesmo uma criança de 13, 14 anos, já é a idade da criança, do adolescente começar a ser solto na internet, mas ainda assim o pai e a mãe têm que ficar acompanhando. Já tem que começar a dar mais liberdade, mas ainda tem que ficar acompanhando. Ele fica o tempo todo na live dizendo que tem 20 anos de experiência e mencionando pessoas que morreram em massacres, em assassinatos, para justificar os problemas dos aliciadores, o problema da computação, o problema que os criadores de conteúdo causam. O problema não são os criadores de conteúdo. Se o canal de um criador de conteúdo está sendo usado por aliciadores, a culpa não é do criador de conteúdo. A culpa é dos aliciadores. Se você não consegue combater os aliciadores, então não ataque quem não tem que ser atacado, que é o criador de conteúdo. Para fechar essa live de uma maneira bastante deprimente, um homem que se diz trabalhar com psicólogo, trabalhar com educação,
diz que se porventura o Corey se sentir ameaçado, se sentir mal, uma das seguidoras do Corey disse na live do Ricardo que o Corey estava tomando remédios, medicamentos, estava sem dormir e tal. E o Ricardo disse, o Corey tem recurso, não tem problema, ele tem condições de parar de tomar os medicamentos. E se ele vier a tentar com a própria vida, não é problema nosso. Cara, é claro que é. No sentido de que, não que ele vai ser, nossa, responsável, ele colocou arma na cabeça do Corey ou fez alguma coisa do tipo. Não é isso. Mas você escolheu ativamente de usar o canal do Corey como exemplo de um canal que teria um prato cheio para aliciadores. Se o problema não é só o canal do Corey, o problema são outros os canais grandes que as crianças se sentem atraídas, mesmo que eles não façam conteúdo para criança, então não cita um canal específico. Esse foi seu erro. E ele termina a chave dizendo que se antes o conteúdo do Corey era vigiado, agora vai ser mais ainda. Que tipo de ameaça maluca é essa? Se você encontrou aliciadores nos comentários do Corey, então denuncie esses aliciadores. Porque o Corey também não tem condições de denunciar, porque ele não sabe o IP das pessoas. Ainda na live ele diz que, pelo jeito de escrever, o Corey sabe se são crianças ou não. E aí, o Corey vai banir as crianças do canal dele porque estão lá? E se não for, se for uma pessoa que tem mais dificuldade de escrita? Esse Ricardo Chagas até tem algumas boas intenções, mas faz da maneira errada. A intenção é aquele negócio, sabe? A ideia foi boa, a execução foi ruim. Proteger as crianças de conteúdo inadequado é sempre muito bom e eu sou a favor disso. O problema é como a gente faz isso. Tem a maneira adequada de fazer, tem a maneira truculenta de fazer, que é a maneira com a qual o Ricardo Chagas está sugerindo. Ele sugeriu, inclusive, que no capa do GTA 6 não venha marcado apenas maior de 18 anos. Venha marcado apologia a drogas, violência, todas as tags, todas as tipologias de crimes que vão estar marcadas ali na caixinha. Até existe uma vertente de pessoas que acham que livros, séries e filmes, quadrinhos, deviam ter marcações do tipo de conteúdo que abordam. Se vai ter violência com animais, violência sexual e tal. Para que pessoas que não se sentem adequadas com determinado tipo de conteúdo, mesmo que ele esteja na faixa etária que está da classificação indicativa, tem pessoas que acreditam nisso. Eu acho que é interessante. O problema, de novo, como executar sem que a capa do jogo vire uma etiqueta gigante do jogo, do livro, do filme, vire uma etiqueta gigante das coisas que se aborda ali. Basicamente isso. O Ricardo Chagas tem uma boa ideia, mas executa da maneira ruim e tem umas propostas meio absurdas. E quer responsabilizar as pessoas erradas por coisas que acontecem e estão fora do controle delas. Os criadores de conteúdo não têm como ter tanto controle assim dos seus comentários e não podem simplesmente abrir mão de seguidores, parar de excluir seguidor ou parar de pedir para as pessoas se inscreverem em seus canais porque não conseguem moderar. Peraí, não é assim que a coisa funciona. Sorte pro Corey, que você consiga superar isso. E eu acho que cabe, vai ser um processo duro, mas acho que cabe um processo e tomara que o Corey consiga uma reparação por ter o nome dele vinculado. Se não tivesse sido citado o nome do Corey, beleza, mas já que foi citado, existe margem para um processo sim. Pelo menos do meu ponto de vista. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações e de vez em quando sempre entra uma ou outra comprinha lá da Amazon. E se você fizer uma lá também, eu agradeço. O link vai estar aí na descrição. Muito obrigado e falou!